esse aqui era o cenário. Se a gente pudesse desenhar um cenário, o que tinha envolvido ali, né, nesse contexto, nesse momento da história, né, dessa relação aí de Acabe com Elias, então a gente pode destacar o seguinte: Elias estava confrontando o rei. Problema, ele estava confrontando o líder, o problema era o líder, né, e que isso desembocava lá no meio do povo. Então Elias estava confrontando o rei, o líder. Ponto importante, o problema começava no líder, na liderança, e se refletia na vida do povo. Esse povo também que já tinha uma inclinação para o mal, e a gente percebe isso desde o Egito, desde o deserto até a Terra Prometida, né? O que mais a gente poderia pensar no cenário? O rei sabia o que devia ser feito, mas não fez. O que ele tinha que fazer? Ele deveria ter acabado com a idolatria no reino. Não foi ele que implantou. Já foi uma herança lá dos reis que o antecedeu, né? Mas que ele deveria ter rompido aquilo, porque ele era conhecedor da lei, conhecedor dos mandamentos, do propósito de Deus, e que ele era um rei do povo de Deus, e não um rei como qualquer outro, né? E a Bíblia, apesar que a Bíblia diz que também dentre os reis Acabe foi, se não me engano, o pior deles, né? Não se juntar ou casar com uma mulher de outra nação, né? Que culminaria, né, na idolatria, ou a idolatria continuaria. Então, ele não deveria ter se casado e se casou. Então, ou seja, ele não acabou com a idolatria, coisa que ele deveria ter feito, e ele também se casou com uma mulher que não deveria, né? Como tudo que nós fazemos, quer seja certo, quer seja errado, existe uma razão, o porquê que nós fazemos o que fazemos, talvez a gente pode especular um pouquinho, né? Elias, que era Acabe, que era o rei, ele precisaria ter feito algumas coisas que não fez, e talvez por que não fez? Ele tinha exemplos dos seus antepassados. Então, quando a gente olha a sua história, quando a gente olha a tradição, quando a gente olha as experiências e que geraram alguns conceitos, talvez isso explique, não justifique, mas explique o ato de Acabe. Ele tinha um coração inclinado para as coisas do mal, né? Isso, como falei, não nasceu agora, isso é coisa que já acontecia com ele. Então parece que nessa questão, o que ele queria independência, ele não queria depender de Deus, ele queria ter autonomia, ele queria fazer do jeito dele, não do jeito de Deus, né? E a sua soberba como rei, né? O rei ele pode fazer o que ele quer, o rei não tem quem esteja acima dele, ele é soberano, né? E isso de alguma forma gera no coração do rei a soberba, né? Então tudo isso contribui para um reinado catastrófico como foi o de Acabe. Ele casou com uma mulher de outra nação, né? Será que em Israel não tinha uma mulher para que ele se casasse, né? Mas não, ele foi lá, casou com uma mulher de outro reino. Ali talvez exista o desejo do coração do homem, e de um homem que não tem uma vida dependente de Deus. E também ele insistia em fazer e não fazer a coisa certa, mesmo com as advertências de Deus. Ou seja, ele sabia, ele conhecia a lei, né? Os profetas estavam ali anunciando, mas ele insistia em não fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Ele se rebelou contra Deus, né? E essa rebeldia, ela com certeza nasceu de uma falta de relacionamento com Deus, frieza no relacionamento, apostasia, afastamento da sua relação com Deus, né? E outra coisa que está dentro desse cenário é que o povo também já havia acostumado a adoração a ídolos, né? O povo aqui
parece que também não tinha esse desejo, essa dependência de Deus, coisa que a gente vê desde lá do Egito, desde o deserto, né? As experiências, o que aconteceu, demonstra que o povo ele não está muito preocupado com a vontade de Deus. Eles queriam o bem-estar deles, né? Então esse aqui parece que é o cenário geral, né? Uma parte desse cenário que Elias ele é convidado, né? Ele é impelido, é impulsionado por Deus para resolver um problema que tem que ser resolvido. É um problema que precisa ser tratado. É um problema que precisa vir à tona e alguém precisa tratar disso, né? E nós, como líderes, né, tem algumas coisas que estão entrincheiradas no meio da igreja, né? No meio da igreja, eu digo, no meio do povo de Deus, e que precisam de homens e de mulheres que estejam dispostos a confrontar, que estejam dispostos a colocar o dedo na ferida e tratar a questão, né? Tem muita gente, né, já com problema instalado, coisa que ele plantou lá atrás e está colhendo hoje, e tem alguns que também, além de já ter os problemas, né, daquilo que foi plantado lá atrás e que está surgindo, está brotando hoje, eles continuam plantando algumas sementes ruins e que vão trazer problema amanhã, né? E com certeza, né, se nós estamos tendo alguns problemas, eles são de ordem ou nasceram pela rebeldia, ou a falta de observância da palavra de Deus, ou não querer, ou não aceitar a vontade de Deus e querer a sua. Então nós, como líderes, nós temos o papel, a obrigação de cuidar, de tratar dessas pessoas, né? De poder trazer a instrução, o que Deus ele pretende, quais são os propósitos, a vontade de Deus para a nossa vida como igreja, para a nossa vida como filhos de Deus, né? E esse confronto ele precisa existir. Importante dizer que o confronto não é briga, né? Quando a gente olhou lá o conceito, né, existe sim a questão do combate, né, entre duas pessoas, mas nós estamos tratando aqui de cuidado. É o confronto como ferramenta de cuidado. A palavra do Senhor diz que Deus ele repreende, ele confronta e até castiga a quem ele ama, né? E o nosso papel como líder é, com amor, nós confrontarmos, né? O confronto ele sempre vai trazer algum tipo de sofrimento, né? Todo confronto, toda vez que nós saímos da nossa zona de conforto ou quando nós precisamos fazer aquilo que nós não queremos, isso gera algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento, né? Mas nós precisamos ter coragem, porque foi para isso que nós fomos chamados, para implantar, para ensinar a vontade de Deus para a vida das pessoas.